Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o David novamente. E galera, dessa vez nós estamos voltando aqui com a nossa leitura comentada do livro do Michael Martin, né? Organizado pelo Michael Martin, que é o Mundo Sem Deus, ensaios sobre o ateísmo, beleza? A gente vai prosseguir aqui com a nossa leitura comentada, dessa vez no capítulo número 13 do livro, né? Que é o Ateísmo e Religião, escrito pelo próprio Michael Martin, que é esse capítulo aqui. Então vamos prosseguir aqui com a leitura e vamos ir comentando aqui conforme for necessário, beleza? Vamos lá. Ateísmo e religião, né? Capítulo número 13, Michael Martin. Qual é a relação entre a religião e o ateísmo? É o próprio ateísmo uma religião? Poderá haver religiões ateístas? É o ateísmo necessariamente uma posição antirreligiosa? Neste capítulo, argumento que o ateísmo em si não é uma religião. Contudo, sustento que há 3 religiões mundiais, jainismo, budismo e confucionismo, que são ateístas, numa das acepções primárias do termo, tal como o definimos na introdução geral deste volume. Ou seja, se vocês quiserem compreender melhor isso, tem inclusive um vídeo no canal falando sobre essa definição, né, do Michael Martin aí acerca dessa coisa, ok? Aqui no canal, okay? Eu não cheguei a abordar, né, justamente porque já existe um vídeo específico aqui no canal sobre isso e porque é algo que não é muito relevante dentro do contexto da leitura comentada, ok? Mas vamos lá. A negação da existência de um Deus teísta. Para vocês que não sabem, né, que não estejam tão inteirados assim nessa questão do conceito de Deus, né, teísta, que ele se refere aqui quando ele fala de Deus teísta, ele está se referindo aos conceitos padrões ocidentais, né, principalmente presentes aqui na tradição ocidental, né. É presente na tradição oriental também, mas aqui na ocidental é muito mais, que é aqueles conceitos padrões de teísmo clássico, neoclássico e também até mesmo do teísmo aberto em certas articulações aqui no ocidente, né, e principalmente na academia. Então tem um vídeo aqui no canal também focando justamente nos conceitos de Deus. Recomendo que vocês deem uma olhada antes de vocês prosseguirem aqui no vídeo, certo? Mas vamos prosseguir aqui. Mostro também que numa acepção importante, o ateísmo nem sequer se opõe às religiões teístas. Okay, então vamos ver aqui como é que ele prossegue, como é que ele expõe isso aqui no capítulo. Vamos lá. O conceito de religião. Historicamente, o conceito de religião foi desenvolvido no contexto judaico-cristão e tem ainda a sua aplicação mais clara neste contexto. Tal como o conceito de ateísmo aplicado fora do seu contexto original pode ser enganador, também o conceito de religião pode sê-lo se for aplicado fora do seu contexto original. Então a gente pode ver aqui que tanto o ateísmo, né, quanto a noção de religião foram ali conceitos, né, muito interligados ali com a compreensão do conceito tal como entendemos hoje, é muito interligada com essa questão do contexto judaico-cristão, né, da religião judaico-cristã, de certa maneira. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente for falar sobre isso, né, fora desse contexto original da coisa. Contudo, assumir-se-á aqui que uma aplicação cautelosa fora do seu contexto histórico mais claro pode também ser iluminante, pelo menos para leitores ocidentais. Então aqui ele vai trazer alguns conceitos que fogem desse padrão, né, alinhado aí com o contexto histórico em si, né. Ele traz definições, né, ou caracterizações, né, justamente para poder elucidar para nós essa questão, né. Então a gente, ao longo desse capítulo aqui, vocês vão ver que ele vai apresentar 2 conceitos filosóficos diferentes, né, 2 conceitos ali do que seriam as religiões em si, né, 2 definições ou caracterizações, né. Tem uma diferença entre uma definição e uma caracterização. O que ele vai apresentar aqui, na verdade, são mais aproximados com caracterizações do que com definições. As definições, elas visam fornecer condições necessárias e suficientes para aquele algo ser aquele algo que é descrito. Já a caracterização na filosofia,
ela serve como uma aproximação do que aquela coisa seria e, portanto, visa fornecer só condições necessárias, embora não suficientes para atribuir, né, para dizer que aquela coisa é aquela coisa ali que nós estamos nos referindo. Então, vocês vão compreender aqui conforme no decorrer da coisa, que o que é fornecido são características que aproximam a coisa do que seria uma religião no entendimento mais do senso comum também, ok? Vamos lá. Para responder às perguntas distintas de saber se o ateísmo é uma religião e se há religiões ateias, é preciso considerar uma pergunta anterior. O que significa dizer que algo é uma religião? Então é importante a gente compreender isso primeiro, né? A gente ter caracterizações ou definições que descrevam ali, que elucidem o que seria essa coisa que a gente entende como religião, para a gente poder discutir se o ateísmo seria ou não uma religião e se, enfim, se seria legítimo a gente dizer que ateísmo é ou não religião, né? Como alguns alegam. É impossível discutir aqui as tentativas principais de definir religião na filosofia, estudos religiosos e ciências sociais, ou seja, é impossível discutir todas as perspectivas acerca do que seria uma religião, né? Que visam descrever o que seria uma religião. Dado que minha formação e experiência é filosófica, né? Aqui o Michael Martin falando, né? Considero duas das melhores análises recentes do conceito de religião que se encontram na bibliografia filosófica. Então vamos ver aqui quais são essas melhores análises recentes. William Alston, né, o filósofo William Alston, aborda o conceito de religião especificando aquilo que chama características constitutivas da religião. E quais são essas características constitutivas? Né? Ele vai expor aqui, de acordo com William Alston. São as seguintes. Número 1. Crença em seres sobrenaturais. Número 2. Uma distinção entre objetos sagrados e profanos. Número 3. Atos rituais centrados em objetos sagrados. Número 4. Um código moral que se crê ser sancionado pelos deuses. Número 5. Sentimentos caracteristicamente religiosos, como temor, sentimento de mistério, sentimento de culpa, adoração e etc., que tendem a ser ativados na presença de objetos sagrados e durante a prática ritual, e que estão conectados mentalmente aos deuses. Número 6. Orações e outras formas de comunicação com os deuses. Número 7. Uma mundividência ou imagem geral do mundo como um todo e do lugar do indivíduo no seu seio. Esta imagem inclui uma especificação de um propósito ou fim geral do mundo e uma indicação de como o indivíduo nele se insere. Aí vamos lá. Número 8. Uma organização mais ou menos total da vida do crente com base na sua mundividência. Número 9. Um grupo social ligado pelas características anteriores, ou seja, todas essas características que foram listadas anteriormente. De acordo com Alston, estas características nem isoladamente, nem em combinação constituem condições necessárias e suficientes, rigorosas para que algo seja uma religião. Contudo, afirma, cada uma delas contribuem para constituir algo como uma religião. E continua, quando o número suficiente dessas características está presente num grau suficiente, temos uma religião. Alston argumenta que não há uma maneira mais precisa do que esta de dizer o que é uma religião. Para Alston, o catolicismo romano e judaísmo ortodoxo são casos paradigmáticos de religiões. Constituem o gênero de casos a que o termo religião se aplica com a maior certeza inequivocamente. No entanto, argumenta que pode haver uma diversidade de casos que difiram do paradigma de diferentes maneiras e em graus diferentes, desaparecendo uma ou outra das características constitutivas da religião no maior ou menor grau. O ritual desaparece inteiramente nos quakers, e o protestantismo dá-lhe menos ênfase.
A crença em seres sobrenaturais é desbastada até nada restar em certas formas de unitarismo, ou pode nunca estar presente, como em certas formas de budismo. Então a gente pode ver aqui que existem casos, né, que são menos relutantes de nós atribuirmos esse rótulo, né, de religião, e outros onde a gente fica mais complicado assim pra gente dizer que é uma religião ou não, entendeu? Mas assim, essas são as condições que o William Alston ele fornece pra gente poder avaliar o que seria uma religião ou não, né, o que constituiria uma religião ou não, de certa maneira. E isso seria útil, né, pra gente poder compreender melhor essas coisas, né, esses fenômenos, etc. Descrever adequadamente o que seria ou não. À medida que mais características religiosas desaparecem, parcial ou completamente, sustenta Alston, sentimos maior relutância em aplicar o termo religião. Ou seja, a gente fica mais... Será que isso é uma religião mesmo? Se ela não tem essas características, será que ela é uma religião? Na verdade, encontramos cada vez menos casos óbvios de religião à medida que passamos, por exemplo, do catolicismo romano para o comunismo, passando pelo unitarismo, humanismo e budismo Hinayana. O melhor que podemos fazer, segundo Alston, é especificar as características dos casos paradigmáticos e depois especificar os aspectos em que os casos menos claros diferem dos paradigmas. Esta proposta de análise do conceito é salutar na medida em que é muito difícil tentar especificar, em termos de um conjunto de condições necessárias e suficientes, a essência de fenômenos complexos e diversificados como a religião. A abordagem deste autor, baseada em características constitutivas da religião, permite-nos incluir sob a rúbrica da religião tudo o que queremos incluir e comparar casos menos claros com casos paradigmáticos. Todavia, há um problema com a abordagem de Alston, ou seja, tem uma deficiência e vocês vão ver agora. É importante notar que 4 das 9 características mencionam explicitamente um deus ou deuses. A referência a Deus entra também na explicação de Alston de algumas das outras características. Por exemplo, os objetos sagrados são explicados em parte por Alston como objetos que são a morada ou manifestação de um deus. Assim, dado o fato de o ateísmo rejeitar deuses, não poderia haver casos claros ou paradigmáticos de religião ateia. Contudo, dado que o budismo é considerado um caso paradigmático de religião e que o budismo é ateu, pode-se muito bem pôr em causa a neutralidade dos critérios de Alston. Então existe esse problema aí, né? O budismo, por exemplo, ele ficaria de certa forma de fora ali, né? Ele não teria essas características constitutivas ali, né? Pelo menos esses elementos aqui, né? Então agora a gente vai ver uma outra definição, uma outra caracterização de religião, que é o do Murray Beardsley e da Elizabeth Beardsley, ou Beardsley, né? Que ele vai chamar aqui de Beardsley. Murray Beardsley e Elizabeth Beardsley tentaram também definir o conceito de religião. Diferentemente de Alston, sustentam que os conjuntos de crenças, emoções e ações a que se chama religiões incluem não apenas religiões bem conhecidas, como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo e o shintoísmo, mas também religiões antigas e as religiões de sociedades iletradas, argumentando que não se pode definir religião em termos de uma crença em Deus ou numa alma, porque estas crenças não se encontram em todas as religiões. Propõe-se definir religião em termos da tentativa de responder a perguntas religiosas básicas. Estas perguntas são as seguintes. Então vamos ver quais são essas perguntas religiosas básicas que eles expõem, né? O Murray e a Elizabeth Beardsley. Vamos lá. Número 1. Quais são as características fundamentais dos seres humanos e quais os problemas principais que enfrentam? Número 2. Quais são as características da realidade inumana mais significativas para a vida humana? Número 3. Dada a natureza do homem e do universo, como devem os homens tentar viver? Número 4. Dadas as respostas às primeiras 3 perguntas, que práticas irão melhor desenvolver
e alimentar nos homens uma compreensão da natureza da realidade humana e inumana e uma dedicação ao ideal de vida humana. Número 5. Ao procurar respostas verdadeiras às primeiras 4 perguntas, que método ou métodos se deve usar? Vamos ver aqui. De acordo com Beardsley e Beardsley, as primeiras 2 perguntas são primariamente metafísicas. Então elas lidam com a estrutura em nível mais fundamental da realidade, né? Em nível mais fundamental ali, o que a realidade seria na sua base, né? Em seu nível mais íntimo ali, mais fundamental da coisa. A terceira e a quarta são primariamente éticas, ou seja, lidam com o dever ser, né? De certa forma, né? Com o nosso dever, né? Ali, de certa maneira, né? Com a questão normativa, né? A questão das normas que regem os nossos comportamentos, etc. E a quinta é epistemológica, ou seja, a quinta pergunta religiosa básica, ela envolve a questão do conhecimento, né? Como nós vemos, quais métodos, né, a gente tem, a gente pode usar para se conhecer esses aspectos, né, da realidade, né? O que seria o conhecimento acerca desses aspectos e como se dá esse conhecimento, né? Através de que meio a gente vem a conhecer. Então a quinta pergunta é epistemológica. Os autores entendem que as 5 perguntas estão intimamente conectadas e sustentam que essas interconexões dão a cada religião um perfil unificado sobre a vida e o mundo. Depois de isolar essas perguntas básicas, definem a religião como qualquer conjunto de crenças religiosas interrelacionadas que fornecem respostas a todas as perguntas religiosas básicas, juntamente com as atitudes e práticas que essas crenças determinam. A definição destes autores evita as deficiências da de Alston. Na verdade, antecipam e respondem aos problemas mais importantes que os críticos poderiam formular. A objeção antecipada de que a definição é circular, Beardsley e Beardsley respondem que introduziram as 5 perguntas religiosas básicas sem usar o termo religião. Para estes autores, uma crença religiosa é simplesmente uma resposta a uma dessas 5 perguntas básicas. Consequentemente, o significado de crença religiosa e de pergunta religiosa é especificado independentemente de religião. Então aqui eles já anteciparam essa objeção, o conceito deles, né? A caracterização deles, para ser mais específico. Em resposta à objeção de que a definição é demasiado intelectual, ou seja, muito robusta, é muito sofisticada demais, os autores sublinham que as 5 perguntas religiosas básicas, né, têm uma urgência prática e emocional, que as aparta da esfera das investigações puramente teóricas. Além disso, argumentam que a definição inclui uma referência não apenas a crenças, mas também a atitudes e práticas, ou seja, as nossas ações ali, de certa forma, né, as coisas que nós colocamos em prática ali, né. Beardsley e Beardsley rejeitam a objeção de que a sua definição é demasiado lata por haver conjuntos de crenças, atitudes e práticas interrelacionadas que obedecem às suas especificações, mas não são reconhecidas como religiões. Beardsley e Beardsley rejeitam a objeção de que a sua definição é demasiado lata por haver conjuntos de crenças e atitudes e práticas interrelacionadas que obedecem às suas especificações, mas não são reconhecidas como religiões do mundo. Por um lado, afirmam que não se pode restringir o significado de religião em termos de conteúdos de crenças, atitudes ou ações. Por outro, fazem notar que o maior conhecimento cultural e histórico tem tido a tendência de alargar o que se considera religião, e que o modo como usam o termo está de acordo com esta tendência. Ou seja, o modo como eles estão utilizando isso, né, ele condiz com essa tendência de nós progredirmos e trabalharmos mais aí essa questão do conceito da religião, né. Sustentam também que é necessário um termo para referir todas as tentativas sérias de responder às perguntas religiosas básicas e que religião é o termo apropriado. Finalmente afirmam que a definição proposta está em harmonia com o uso comum, dado incluir todos aqueles conjuntos de crenças, emoções e ações a que comumente se tem chamado religião. Então ela é compatível aí com o senso comum também, né, com a compreensão do senso comum acerca do que seria uma religião. Beardsley e Beardsley admitem haver casos controversos de religião e incluem nessa categoria quer o humanismo quanto o marxismo. Então existem esses casos controversos aí de se seria realmente uma religião ou não.
Apesar de a sua definição incluir o caso polêmico do humanismo, deixam em aberto a questão de saber se o marxismo comunista é uma religião. Em conclusão, tanto a definição de Alston como a de Beardsley contemplam a possibilidade de religiões ateias. Contudo, a definição de Alston exclui as religiões ateias enquanto casos paradigmáticos de religião, ao passo que Beardsley o permitem. Permanece a questão de saber se quaisquer religiões efetivamente existentes são ateias. Aí vamos lá, próximo tópico aqui, né? Próximo subtópico. É o ateísmo uma religião? Vamos lá. Em 1971, a ateia proeminente, a Madeleine Murray O'Hair, argumentou que o ateísmo não era a religião do futuro, porque os ateus, apesar de serem muitos, não estavam organizados. Eram complacentes e não estavam decididos a lutar contra a usurpação jurídica e política do cristianismo nos Estados Unidos. O cristianismo estava a ganhar cada vez mais poder político, afirmou, e os ateus nada faziam para o impedir. Então é o que a Madeleine ela afirma, né? Esse tipo de coisa. Uma leitura ingênua do discurso de O'Hara pode muito bem levar-nos a pensar que a autora acreditava que os ateus, se os ateus fizessem o que ela aconselhava, o ateísmo seria a religião do futuro. Mas não é claro até que ponto se deve levar o seu discurso a sério, né? Fossem quais fossem as suas intenções, pode-se dizer com segurança que o ateísmo não é a religião do passado, a do presente ou do futuro, porque não é de modo algum uma religião. Usando qualquer uma das definições acima, né, as definições que foram tratadas, os conceitos que foram tratados de religião, o ateísmo não obedece às condições para ser uma religião. Então ele não obedece nenhuma das condições, nem aquelas constitutivas, nem responde às perguntas religiosas básicas de forma completa ali. O ateísmo negativo, ou seja, não ter uma crença em Deus ou deuses, não tem qualquer uma das características constitutivas da religião especificadas por Alston, e não fornece respostas a qualquer uma das perguntas religiosas básicas especificadas por Beardsley e Beardsley. Nem sequer a pergunta número 2, quais são as características da realidade inumana mais significativas para a vida humana. O ateísmo positivo, a crença de que não há Deus nem deuses, não é também uma religião, de acordo com as nossas duas definições de religião, né, os dois conceitos que a gente trouxe aqui, né, as duas caracterizações. Não tem qualquer das características constitutivas da religião especificadas por Alston, na verdade implica a negação das que mencionam um deus ou deuses. E a única pergunta religiosa básica de Beardsley e Beardsley, a que remotamente se pode pensar que responde, é a número 2, né? Que seria justamente aquela que a gente elucidou agora, sobre as características da realidade inumana mais significativas para a realidade humana, né? Haverá religiões ateias, né? Próximo tópico. Contudo, do fato de o ateísmo não ser em si uma religião, não se segue que não haja religiões ateias. Alguns estudiosos da religião argumentaram que o jainismo, o budismo e em algumas das suas manifestações e o confucionismo pertencem a esta categoria. Não há dúvida de que são religiões reconhecidas como tais pelos estudiosos, obedecem aos requisitos da definição de Beardsley e Beardsley, dado que fornecem respostas a 5 perguntas religiosas básicas. Além disso, apesar de não serem casos paradigmáticos de religião, segundo a perspectiva de Alston, têm certamente suficientes características constitutivas da religião para poderem contar entre os seus casos menos claros. Exatamente quantas características constitutivas da religião dependem de a crença em Deus ou deuses ser parte delas. Por isso a questão não é saber se o jainismo, o budismo e o confucionismo são religiões, mas saber se são religiões ateias. Exploro já de seguida esta questão com respeito ao jainismo, budismo e confucionismo, respectivamente. Então vamos lá. Vamos primeiro aqui, né, próximo tópico, que é o jainismo. Vamos lá, jainismo. O jainismo é uma religião com cerca de 5 milhões de membros, a maior parte dos quais se encontram na Índia. Considerando os estudiosos que emergiu aí pelo século VI a.C., juntamente com o budismo, em reação a certos excessos das práticas e crenças ortodoxas védicas, hinduísmo arcaico.
O seu fundador foi Natapita Vardhama, que os discípulos conhecem como Mahavira, o herói ou homem grandioso. Mahavira opôs-se a vários aspectos do hinduísmo do seu tempo, em particular o abatimento ritual de animais, o sistema de castas e a ideia de que a individualidade da alma é absorvida pelo Brahma. Acreditava na igualdade de todas as almas. Advogou o princípio de não provocar sofrimento a quaisquer criaturas, incluindo os insetos mais insignificantes. Sustentou que a alma é individual e argumentou que a salvação é eterna. A separação da alma da matéria não tem como resultado a perda da individualidade. Os próprios Jainas acreditam que a sua religião tem uma origem muito antiga e que Mahavira é apenas o último de 24 Jinas ou Tirthankaras, né? Tirthankaras. Literalmente os construtores ou feitores de uma passagem, né? Que seriam os Tirthankaras. As pessoas que alcançaram o estado último de pureza espiritual são almas que passaram além do fluxo da existência e obtiveram salvação, sendo libertadas do ciclo de nascimento e renascimento. Os estudiosos pensam, na sua maior parte, que só Mahavira, o 24º Tirthankara, que viveu no século VI a.C., a Parvanata, né, o 23º Tirthankara, que viveu no século VIII, né, antes de Cristo, foram efetivamente figuras históricas. Quanto à questão de saber se o jainismo é uma religião ateia, os estudiosos discordam fortemente. E Royston Pike assevera: a teologia jaina não existe, dado que o jainismo é completamente ateu. Deus, espíritos, demônios, tudo é igualmente rejeitado. Os únicos seres sobrenaturais são os Tirthankaras, que são homens bons que se tornaram perfeitos. De modo semelhante, Herbert Straub argumenta que o jainismo original não tinha ensinamentos quanto à existência de Deus, quanto a divindade era concebida como pessoal, transposta ou impessoal. Mahavira rejeitou as crenças politeístas do hinduísmo védico e bramânico, uma rejeição aparentemente baseada na convicção de que os deuses são supérfluos. Então vocês podem ver aqui, né, os indícios, né, de acordo com esses estudiosos, de que o jainismo poderia ser considerado ateísta. Por outro lado, Jaini sustenta que o jainismo é acusado de ser ateu, mas não é verdade, pois o jainismo acredita no divino, em inúmeros deuses, mas o jainismo é certamente ateu por não acreditar que os seus deuses criaram o universo. S. Gopalan, por sua vez, afirma que denominar categoricamente o jainismo como ateu é simultaneamente infundado e antifilosófico, pois no jainismo encontra-se apenas a rejeição de um deus supremamente pessoal, e não da divindade em si. Então aqui é só as divergências entre os estudiosos. Gopalan afirma depois que no jainismo há uma análise profunda do conceito de Deus como a causa suprema do universo e uma refutação sistemática dos argumentos dos filósofos que tentaram provar a existência de Deus. Gopalan argumenta que o termo Deus no jainismo é usado para denotar um estado superior de existência do Jiva, ou do princípio consciente. O sistema acredita que este estado de existência divina é apenas uma sombra melhor do que a dos seres humanos comuns, pois não se libertou do ciclo de nascimento e morte. Assim, um Deus pode ascender ao mais elevado plano espiritual e tornar-se um Tirthankara, que se libertou do ciclo de nascimento e morte, ou pode descer à terra se esgotar o seu bom karma. Gopalan sublinha que mesmo os Tirthankaras, né, ou seja, esses seres aqui, né, referidos, os seres tornados perfeitos do jainismo afastaram-se do mundo da vida e morte Sansara, e assim, por hipótese, não podem exercer qualquer influência sobre tal mundo. Logo, não se lhes pode atribuir a função de um soberano, criador ou regulador supremo. Assim, poder-se-ia dizer que os deuses do jainismo, contrariamente aos deuses das religiões ocidentais,
operam no seio do universo não criado, não ajudam a nossa salvação espiritual, pois também eles tendem a fugir do ciclo de renascimento por meio dos seus próprios esforços. Então assim, meio que tira aquele aspecto de criador global, né, de criador de toda a realidade, né, que nós nos encontramos, né. Aquela ideia de Deus criador, né, que criou tudo, e esse tipo de coisa não é presente aqui no jainismo de certa forma, né, de acordo com esses estudiosos. Então isso já anula a ideia, né. Inclusive isso daí, né, é um bom ponto contra aquela noção que os religiosos trazem de homo-religiosos, né, que caras como Rodrigo Silva trazem. Na introdução geral a este volume, apresentei uma distinção entre um sentido lato de ateísmo, que rejeita todos os deuses, e um sentido estrito, que só rejeita o Deus criador, teísta. Usando essa distinção, pode-se dizer que o jainismo é uma religião ateia, no sentido estrito, na medida em que rejeita o Deus teísta criador, ou seja, rejeita aqueles conceitos, né, de teísmo tradicionais, né? Teísmo clássico, teísmo neoclássico e teísmo aberto também em certo nível. Mas não no sentido lato, dado que aceita deuses menores, que não são espiritualmente significativos. Aí vamos lá. Além do mais, o jainismo pareceria uma religião ateísta no sentido positivo, porque os jainas acreditam realmente que não existe um ser sumamente bom, omnisciente e onipotente que criou o universo. Não se trata apenas de não terem uma crença em tal Deus. Cresce que os círculos intelectuais jainas dispõem de razões e argumentos a favor desta crença. Os filósofos jainas atacaram vigorosamente os argumentos usados por alguns filósofos Nyaya, né? Uma escola de filósofos hindus que tentaram provar várias proposições teológicas raciocinando logicamente. Então você vai ver aqui que eles argumentam contra esses conceitos, né? Esse conceito de Deus criador, né? De certa forma, os filósofos jainas. Na verdade, os filósofos jainas usam muitos dos argumentos que os filósofos ocidentais usam contra a existência de Deus, ou seja, os filósofos ocidentais da tradição analítica, principalmente, né, os naturalistas, etc., que são ateístas, né, naturalistas de certa maneira. Em alguns casos, até os anteciparam. Alguns destes contra-argumentos jainas fazem lembrar a famosa objeção de Hume aos argumentos do desígnio. Os filósofos jainas perguntam também, se todo objeto existente tem de ter um criador, o próprio criador seria explicado por outro, o seu criador, e etc. Para fugir deste círculo vicioso, temos de presumir que há uma causa não causada que se explica a si mesma, Deus. Mas então, se sustenta que há um ser autossubsistente, por que não dizer que há muitos outros que não foram criados e que são também eternos? Logo, não é necessário presumir a existência de qualquer primeira causa do universo. Então esse tipo de raciocínio que é exposto, né? Que é exposto pelos filósofos jainas. Em conclusão, apesar da afirmação frequente de que o jainismo é uma religião ateísta, tal não é irrestritamente verdade. O jainismo é ateísta apenas no sentido estrito. Contudo, dado que os deuses que o jainismo efetivamente aceita têm pouco poder e não desempenham qualquer papel no objetivo jaina da salvação, poderiam ser eliminados do jainismo sem qualquer perda séria do que há de essencial nesta religião. Assim, apesar de o jainismo não ser de fato uma religião ateia no sentido lato, no sentido mais amplo, poderia facilmente tornar-se ateia neste sentido, né, no sentido mais amplo, aí, eliminando esses deuses, de certa forma, né, como Michael Martin expõe aqui. Vamos lá agora no próximo subtópico, né, que é o budismo. Vamos lá. Pensa-se que o fundador do budismo, Siddhartha Gautama, provavelmente da época de 563 a 483 a.C., a que os seus seguidores chamam Buda ou o Iluminado, abandonou uma vida de luxo principesco com a idade de 29 anos, tendo-se dedicado a descobrir a causa do sofrimento e miséria humanos e a sua resposta espiritual. Ensaiou várias vias espirituais, incluindo o ascetismo extremo e a mortificação da carne, mas viu que essas não conduziam à visão espiritual sagaz, acabando por obter a iluminação quando estava sentado em meditação debaixo de uma árvore dos pagodes. Pregou pouco depois o seu primeiro sermão às portas da cidade de Sarnath. O resto da sua vida foi passado em meditação, a pregar e a guiar os seus seguidores.
O budismo, ao contrário do jainismo, alastrou para a Birmânia, Myanmar, Camboja, China, Japão, Coreia, Laos, Nepal e Tailândia. Esses locais, né, que foram que se alastrou. Apesar de ter declinado na Índia e de ter praticamente desaparecido deste país por volta do século XVIII, hoje há cerca de 350 milhões de seguidores do budismo. Então, bastante gente ainda. Hoje em dia, há duas escolas principais de budismo: Mahayana e Hinayana, ou Theravada, né, como é conhecido. Pensa-se geralmente que a doutrina do budismo Theravada, doutrina dos anciães, representa os ensinamentos budistas originais, mas partindo de outra das primeiras seitas, desenvolveu-se uma escola que se autodenominou Budismo Mahayana, ou veículo maior, né, como é conhecido, referindo-se ao budismo Theravada e às outras escolas relacionadas como budismo Hinayana, ou veículo menor, né, como é conhecido. O ideal religioso do budismo Hinayana é o Arahat, a pessoa que atingiu o Nirvana e que se libertou do ciclo de renascimento em contraste. O ideal religioso da escola Mahayana é o Bodhisattva, a pessoa que jura adiar a entrada no Nirvana apesar de o merecer, até todos receberem a iluminação e se libertarem. O termo Bodhisattva é também usado para referir uma classe de seres celestes que eram venerados. Então tem esses seres celestes aqui venerados nessa perspectiva. Além de advogar um ideal espiritual diferente do budismo original, o budismo Mahayana tornou-se depois mais metafísico. O Buda histórico, Gautama, torna-se simplesmente uma entre muitas encarnações históricas da natureza budista cósmica, o absoluto metafísico. Essa natureza budista cósmica é retratada como algo que atua em todas as eras e em inumeráveis mundos para a libertação de todos os seres sencientes. Ninguém disputa que o budismo em todas as suas formas é uma religião, mas, como no caso do jainismo, a discórdia entre os estudiosos da religião sobre se o budismo é ateu. Note-se que não se disputa que a crença num deus ou deuses faça parte do budismo Mahayana. Os inúmeros Bodhisattva, o Buda Amitabha e a natureza budista cósmica parecem sempre com Deus ou os deuses da religião ocidental, né? Ou seja, esses conceitos ocidentais aqui de Deus. O que se disputa é se o budismo original era ateu, ou o que é o mesmo, se o budismo Theravada, que geralmente se reconhece como estar muito perto do budismo original, é ateu. A interpretação ortodoxa canônica é que o budismo Theravada é ateu. Assim, Herbert Straub diz-nos que o budismo descreve-se mais rigorosamente como ateu do que como teísta, e Royston Pike assevera que o budismo original não contemplava qualquer crença em Deus. E Ninian Smart sustenta que no budismo Theravada, que considera o que mais provavelmente representa o ensinamento básico de Buda, não há qualquer crença em Deus, nem no absoluto divino. Contudo, essa interpretação canônica foi posta em causa por Helmuth Glasnap, argumentando que há textos budistas antigos que confirmam sem margem para dúvidas e com autoridade que desde os tempos mais antigos os budistas acreditavam na existência de deuses, devas, isto é, nos deuses finitos e imperfeitos da religião hindu. Contudo, o poder destes deuses ou devas limita-se, afirma von Glasnap, ao cumprimento de petições mundanas. Não está no seu poder criar o mundo, mudar a sua ordem, outorgar um bom renascimento a quem o suplica ou conceder a libertação. Então, papéis aqui que geralmente o deus teísta, né, o deus da tradição ocidental, de certa forma, ele exerce, né, esse tipo de papel que aqui não exerce, desses deuses menores, por assim dizer. Além disso, estes deuses estão sujeitos ao nascimento e à morte. Segundo Glasnap, além de conceder petições mundanas, os devas proclamam a glória de Buda. Este autor sugere essencialmente que os devas desempenham a mesma função que os anjos e santos no pensamento teológico cristão e islâmico. Von Glasnap também mostra haver paralelos entre os devas e, por exemplo, os deuses romanos e vikings, né? E os deuses indianos antigos.
Von Glasenapp afirma que o budismo não tem deuses permanentes do gênero associado à tradição hebraico-cristã. Em particular, argumenta que o budismo rejeita qualquer ideia de Deus como o criador. Sublinha que os filósofos budistas, como os Jainas, desenvolveram argumentos que procuram refutar a ideia de um Deus criador, ou seja, de um Deus na concepção mais tradicional, mais ortodoxa. Assim, por exemplo, afirma-se que a bibliografia budista mais antiga sublinha a incompatibilidade da ideia de um Deus bom e todo-poderoso, tanto com o mal no mundo, como com a doutrina do livre-arbítrio. Alguns budistas modernos argumentam que se o mundo remontar a Deus como causa única, é-se obrigado a fazer a pergunta seguinte: de que causa emergiu Deus? Outros pensadores budistas fizeram notar que diferentes escolas de pensamento religioso atribuem a deuses diferentes a criação do mundo. Mas perguntam estes filósofos, qual das opiniões é a correta? Outros filósofos budistas ainda sustentam que se a decisão de Deus é a única causa do mundo, então o mundo foi criado num dado momento do tempo. Mas argumentam, as coisas surgem muitas vezes em sucessão, e estes e outros argumentos, sendo que pelo menos alguns são avançados por céticos ocidentais, foram usados por filósofos budistas para refutar a ideia de que existe um Deus criador teísta. Então, filósofos budistas aí, de certa forma, utilizaram esse tipo de raciocínio que hoje em dia naturalistas e ateístas acadêmicos utilizam contra esses conceitos de Deus padrões, defendidos até mesmo na academia. Jamshed K. Fosdor lançou um desafio ainda mais radical à interpretação ortodoxa ateia do budismo original. Argumenta este autor que é vitalmente importante compreender o budismo no contexto da tradição hindu. Buda foi um reformador da religião hindu, e não um criador de uma nova religião. Usando análises textuais de documentos budistas e hindus, Fosdor argumenta que Buda acreditava não apenas em devas, mas também no não criado, no não nascido e no sem origem, em suma, no absoluto da religião hindu. Então esse autor aqui, o Jamshed Fosdor, ele traz essa perspectiva. Fosdor sustenta que o absoluto ou Deus é a realidade última que repousa por detrás do nirvana e das leis do karma. Aquilo a que Buda se opunha, afirma, não era a crença em Deus, mas a crença num Deus antropomórfico e pessoal, que se pudesse entender em termos humanos e do qual se pudesse falar usando noções de senso comum. Em contraste, o absoluto, ou Deus de Buda, estava para lá de toda a compreensão e só poderia ser entendido num estado místico e inefável. Assim, Fosdor não se opõe apenas à interpretação ateia ortodoxa do budismo, sustenta também que as referidas interpretações dos filósofos budistas, que argumentam contra o absoluto ou Deus, se baseiam numa incompreensão do ensinamento original de Buda. Ora, ainda que Fosdor e Von Glasenapp tenham razão quanto à sua interpretação do budismo original, é imperativo não pensar que todos os budistas hoje entendem o budismo deste modo. Alguns budistas rejeitam os velhos mitos e superstições tradicionais por serem incompatíveis com a experiência e ciência contemporâneas. Então a gente vê, que tem essas novas visões acerca do budismo aqui na contemporaneidade, que são compatíveis com a ciência, de certa forma, tentam compatibilizar a ciência com esses pressupostos. Mas dada essa perspectiva contemporânea e científica, os deuses devas do budismo original têm também de ser rejeitados. Além disso, alguns budistas hoje em dia rejeitam até uma interpretação literal do renascimento. Mas então, parece perfeitamente possível interpretar o budismo de um modo ateu, ainda que entendamos o ateísmo em termos latos. Em conclusão, se Von Glasenapp tiver razão ao afirmar que a crença em devas, os deuses impermanentes tomados de empréstimo do hinduísmo, fazia originalmente parte do budismo, então o budismo não é uma religião ateia no sentido lato, apesar de esses deuses não desempenharem qualquer papel na via budista para a salvação, expressa nas 4 nobres verdades e na nobre via óctupla. Eram parte integrante da mundividência budista desde o início, segundo a interpretação de Von Glasenapp. Além disso, apesar de os devas não desempenharem qualquer papel na criação do universo e de funcionarem apenas no seu seio, são seres divinos com poder para responder a certas súplicas.
postula a existência de devas. Não se pode considerar que o budismo original é uma religião ateia no sentido lato. Contudo, segundo a interpretação de von Glasner, o budismo é uma religião ateia no sentido estrito. De fato, neste sentido, o budismo, como o jainismo, é uma religião ateia positiva baseada em argumentos racionais. Como vimos, a tradição intelectual budista fornece razões não apenas para não acreditar no Deus teísta, mas para acreditar que não existe, ou seja, que não existe esse conceito absoluto, ou, enfim, esse conceito fixo e de Deus, né, que é a ideia de um Deus criador, esse tipo de coisa, né, com todos aqueles omni-atributos e esse tipo de coisa. E quanto à tese de que o budismo original postula uma crença no absoluto, se esta interpretação estiver correta, então o budismo arcaico será ateu ou não no sentido estrito, consoante se considera antropomórfica ou não a noção de um Deus pessoal, sumamente bom, todo-poderoso e onisciente que é o criador do universo. Se o for, então o budismo é ateu no sentido estrito, mesmo aceitando a interpretação de Fosda. Vamos lá ao próximo subtópico. Confucionismo, né? Isso aqui é interessante também. O confucionismo foi fundado por Confúcio em 551 a 479 a.C., né? Mais ou menos a época. E foi uma forma de vida seguida por inúmeros e milhões de chineses durante mais de 2000 anos. Ao longo dos séculos, difundiu-se para todas as partes da China e para os países vizinhos, especialmente para o Japão e Coreia. O imperador Wu da dinastia Han estabeleceu cargos para especialistas textuais dos clássicos confucianos, e pensa-se que desse modo deu início à ascendência que o confucionismo teve na ideologia imperial e no culto oficial da China. Até 1905, os exames para o funcionalismo civil centravam-se na doutrina de Confúcio. Apesar da influência do confucionismo ter decrescido marcadamente no continente chinês, depois da vitória comunista de 1947, tem ainda muitos seguidores em países vizinhos, especialmente na Coreia, e no Ocidente, graças aos chineses que vivem no estrangeiro e aos seus admiradores. Tal como nos casos do jainismo e do budismo, há desacordo entre os estudiosos sobre se o confucionismo é uma religião ateia. Parte do problema de interpretar corretamente o confucionismo é que os primeiros missionários cristãos tentaram tornar os ensinamentos chineses antigos mais facilmente traduzíveis nas doutrinas teológicas cristãs. E posteriormente os estudiosos seculares e os reformadores tinham seus próprios intuitos. Por exemplo, os estudiosos jesuítas no século 17 e 18 argumentaram que, visto o confucionismo ser basicamente um sistema ético, os seus seguidores poderiam ser convertidos ao cristianismo sem abandonar as suas próprias perspectivas. Estudiosos protestantes missionários posteriores, como James Leach, argumentaram que, apesar de o próprio Confúcio ser cético quanto à religião, a perspectiva tradicional do céu que as pessoas comuns tinham era o verdadeiro Deus da religião cristã. Então tinha esses propósitos, né, desses autores, desses historiadores, né, desses estudiosos seculares e até religiosos, né, em tentar meio que sequestrar ali as noções do confucionismo e trazer para o lado deles, né, de certa forma. Na primeira metade do século XX, as interpretações das doutrinas confucionistas tinham a tendência de não ser motivadas por objetivos religiosos, mas antes, pelo desejo de descobrir um modo racional de conceber o passado da China que justificasse a sua entrada no mundo moderno. Assim, o estudioso e reformista moderno Hu Xi sustentou que, de um ponto de vista chinês, que apesar de o Confúcio ser um humanista agnóstico, as suas perspectivas estavam submersas num contexto cultural de superstição. Por outro lado, o estudioso Harley Creel citou em 1935 passagens dos escritos de Confúcio para refutar a perspectiva de que Confúcio era agnóstico. Por volta de 1949, contudo, Creel já não aceitava mais essa sua interpretação religiosa anterior e voltou à interpretação ética agnóstica de Confúcio dos séculos anteriores. Dada esta história interpretativa, não é de admirar que seja difícil determinar se Confúcio acreditava em Deus. Considere-se as leituras contrastantes numa amostra de obras de consulta. Pike sustenta que não há qualquer deus ou panteão no confucionismo.
Contudo, não explica o que se quer dizer com Deus. Segundo Wing-Tse Shan, apesar de Confúcio não acreditar num Deus antropomórfico, sustentava que o céu, Time, era um poder cósmico ético espiritual. Shan também sublinha que Confúcio rezava, assistia a sacrifícios e até jurava pelos céus. Apesar de Shan não fazer esta inferência, tais ações podem querer dizer que Confúcio tinha uma perspectiva pessoal de Deus, não acreditando apenas num poder ético e espiritual. Rejeitando a tradução habitual de Ting como céu, Herbert Gillis entende que o termo refere a uma divindade pessoal na bibliografia confuciana. Gillis argumenta que não só Confúcio acreditava na existência da divindade dos seus antepassados, mais vagamente, talvez, do que os adoradores antropomórficos de antanho, mas Confúcio estava ciente de que o seu ensinamento era de orientação divina e expressava-o explicitamente. Gillis mostra também que Confúcio acreditava, além disso, muito provavelmente em vários seres espirituais. Quando lhe perguntaram o que constituía a sabedoria, Confúcio respondeu: cultivar veramente o nosso dever para com os nossos vizinhos e reverenciar os seres espirituais, mantendo sempre ao mesmo tempo a devida reserva. A isto pode-se chamar sabedoria. Também afirmou quão abundantemente os seres espirituais manifestam a sua presença entre nós. Apesar de os indícios de Gillis não mostrarem que Confúcio acreditava num Deus pessoal, sugere que acreditava em seres sobrenaturais, e que por isso a crença num Deus pessoal não lhe seria completamente estranha. Além disso, Gillis mostra que Mêncio, o sábio mais importante depois do próprio Confúcio na bibliografia confucionista, acreditava em Deus, e ainda por cima num Deus bastante antropomórfico. Uma vez mais, apesar de isto não demonstrar que o próprio Confúcio acreditava num Deus pessoal, indica que o Deus pessoal se encontra em algum do pensamento confucionista, né? Isso sugere que não é implausível que Confúcio tivesse uma crença num Deus pessoal. Contudo, alguns estudiosos confucionistas posteriores a Mêncio, especialmente Han Zhang-Tzu e Wang Chang, deram ao pensamento de Confúcio uma interpretação naturalista. Por exemplo, Han Zhang-Tzu tinha uma grande preocupação em combater o que considerava práticas supersticiosas, como rezar pela chuva, e Wang Chang deu uma explicação materialista da origem do universo. Em suma, alguns indícios sugerem que Confúcio acreditava numa forma qualquer de ser supremo, apesar de ser uma questão controversa saber quão pessoal era a sua perspectiva de Deus. Vamos lá então. Dado que, em qualquer caso, parece muito provável que Confúcio acreditava em vários seres espirituais, podemos concluir que não era provavelmente um ateu no sentido lato, né, no sentido mais amplo, de rejeitar a crença em todos os deuses, né? Mas não é completamente seguro se era um ateísta no sentido estrito de rejeitar a crença no Deus teísta. Deve-se sublinhar, contudo, que mesmo que Confúcio tenha acreditado em qualquer ser supremo, não há indícios de que acreditava num ser sumamente bom, onisciente, onipotente e criador do universo. Na verdade, parece improvável que tenha tido tal perspectiva. Assim, não é implausível supor que Confúcio era um ateísta negativo no sentido estrito, isto é, que não tinha a perspectiva de que de que existe um ser sumamente bom, onisciente e onipotente. No entanto, não há indícios suficientes para que se possa especular de maneira inteligente sobre a questão de saber se era um ateísta positivo no sentido estrito, isto é, se acreditava que esse Deus não existe ou se forneceu argumentos racionais a favor do seu ateísmo. Então essa questão do ateísmo positivo não é algo que é muito presente aqui, que é possível a gente interpretar o Confúcio, né, as leituras aí acerca das obras do Confúcio, como Michael Martin bem expõe aqui. Todavia, pode-se sustentar que se pode separar os aspectos essenciais do pensamento confucionista, nomeadamente a sua filosofia moral, da crença em Deus e em seres espirituais, e pode-se ainda insistir que as perspectivas de Confúcio são humanistas, dado que dão ênfase aos valores dos seres humanos e ao cultivo do conhecimento humano e das virtudes. Mas apesar de estas afirmações poderem muito bem ser verdadeiras, é importante sublinhar que, em muitos dos seus sentidos, o humanismo é compatível com a crença em Deus. E que apesar de se poder interpretar o confucionismo em termos puramente seculares, Confúcio não o fazia.
A virtude e a conduta reta estavam ligadas do seu ponto de vista à obediência à via celeste, e pelo menos em algumas interpretações, estavam ligadas à obediência à via de um Deus pessoal. Isso não significa negar que se possa eliminar do confucionismo a crença em Deus e em seres espirituais, e aceitar os ensinamentos de Confúcio com respeito à virtude e à conduta reta. Com efeito, alguns estudiosos confucionistas posteriores parecem ter interpretado as perspectivas de Confúcio de um modo naturalista. Para estas pessoas, pelo menos, confucionismo nesta variante é uma religião ateia no sentido lato. Então aqui terminamos essa parte. Vamos para o próximo subtópico. Essa aqui é interessante também. É o ateísmo antirreligioso? Vamos ver. Tendo visto que há de fato religiões ateias atuais, a pergunta: é o ateísmo antirreligioso? Tem uma resposta rápida. Dado que algumas religiões são ateístas no sentido estrito, o ateísmo não se opõe necessariamente à religião. Então essa é a resposta, né? A resposta mais direta e reta. Dado que existem algumas religiões que podem ser compreendidas como ateístas, não. O ateísmo não é antirreligioso. Acresce que apesar de o jainismo, budismo e confucionismo não serem ateias no sentido lato, no sentido mais amplo, parece possível eliminar qualquer deus ou deuses dessas religiões sem grandes consequências, pois não parece que a via da salvação espiritual e a forma de vida especificada por essas religiões fossem significativamente afetadas ao eliminar todos os deuses. Uma questão mais interessante é saber se um ateísta no sentido estrito tende a se opor por coerência a qualquer religião que requeira que os seus membros acreditem num Deus sumamente bom, todo-poderoso e onisciente. Aí aqui que é interessante, né? A gente saber se um ateu, né? No sentido estrito ali, se ele tem que se opor a esse conceito de Deus aqui, mais tradicional, né? Mais defendido inclusive na academia. De um Deus que tem os omni-atributos, enfim, que é tudo aquilo, né? Que a gente está acostumado a ouvir. E o Michael Marsh diz o seguinte, ó. Vocês vão ver. Sim, um ateísta tende a se opor às crenças teológicas da religião, mas isso é compatível com uma admiração por outros aspectos da religião. Então o ateu, para ele ser coerente, de acordo com Michael Martin, né, ele tem que sim combater esse conceito mais robusto, né, mais trazido de forma ampla aí por pensadores, principalmente da tradição ocidental aqui, né, que é do teísmo clássico, neoclássico e o teísmo aberto. Então, até para ser coerente, ele tem que se opor a esses conceitos mais ortodoxos e etc. Mas ainda assim é compatível, né, com aspectos da religião, né, uma admiração por esses aspectos. Recorde-se que, segundo Alston, os atos rituais centrados em objetos sagrados e num código moral, que os crentes pensam ser sancionado pelos deuses, são características constitutivas da religião. Ora, um ateísta pode admirar os rituais de uma religião teísta por razões estéticas, sem acreditar que os objetos no ritual são sagrados. Então o ateu pode achar bonito os rituais de uma religião específica, sem ele dizer que acredita que seja rituais alinhados ali com a adoração de uma religião, de uma divindade. Um ateísta poderia sustentar que o código ético de uma religião teísta está correto, apesar de rejeitar a ideia de que Deus o sancionou. Ou seja, um ateu ele pode olhar para esses aspectos éticos de uma religião, né, e dizer, olha, isso daqui está certo. Isso daqui realmente é algo certo, algo correto. Essa religião ela está expondo algo que é correto. Mas eu não acredito que a fonte desse algo correto seja Deus, né? Ou seja, algo sobrenatural ali, né? Também, se for um naturalista. Recorde-se também que, segundo Beardsley e Beardsley, uma religião consiste não apenas num conjunto de crenças religiosas interrelacionadas que fornecem respostas a todas as perguntas religiosas básicas, mas em atitudes e práticas determinadas por essas crenças. Um ateísta poderia argumentar que as atitudes e práticas determinadas pelas crenças de uma religião valem a pena, e no entanto sustentar que as crenças que determinam essas atitudes e práticas não têm qualquer justificação ou são até falsas. Então você pode acreditar que certas práticas, né, alinhadas ali com a religião são ok, devem ser incentivadas, por exemplo, a caridade, esse tipo de coisa. O você amar o próximo, esse tipo de coisa. Ele pode citar que isso é correto, mas, né, que isso vale a pena, né, esse tipo de atitude. Mas que a fonte, né, as justificativas fornecidas para a prática, né, em si, né, que determina aquela prática, são besteira, entendeu? É possível isso.
de acordo aqui com o exposto pelo Michael Martin. Em conclusão, apesar de ter argumentado que o próprio ateísmo não é uma religião, sustentei que o jainismo provavelmente o budismo e talvez o confucionismo são ateístas no sentido estrito. Depois de esclarecer a crença em algum gênero de Deus ou deuses nessas três religiões, sugeri também que poderiam subsistir sem qualquer crença em quaisquer deuses. Consequentemente, parece que essas religiões poderiam ser interpretadas como ateias no sentido lato, sem perda significativa. Por fim, dado que há religiões ateias, segue-se que o ateísmo e a religião não estão necessariamente em oposição mútua. Os ateus podem até apoiar alguns aspectos das religiões ateias com base em razões estéticas, por exemplo, ou morais. Então, finalizamos aqui a nossa leitura comentada do capítulo número 13 do Michael Martin, que é um capítulo muito importante. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aqui da leitura comentada. Se vocês gostaram aí do trabalho, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de darem um like no vídeo, compartilharem. E se vocês tiverem condições, né, por favor, considerem comprar algum item através do link, né, da Amazon aí embaixo. Se você comprar absolutamente qualquer coisa, né, qualquer aparelho, qualquer coisa possível, vocês já vão estar contribuindo com o canal, né, se vocês comprarem através do link da Amazon, que eu sou parceiro, certo? Sou associado. Qualquer coisa que vocês comprarem, seja eletrônico, livro, qualquer coisa, se vocês acessarem através desse link, vocês vão estar contribuindo com o canal, beleza? Então agradeço aí quem puder, certo? Quem puder doar também, né, a chave do Pix está na descrição, né, de certa forma, junto com outros links, né, outros links e chaves para doação de criptomoedas e coisas desse tipo. Agradeço aí vocês por terem ficado até o final e assistido, certo? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.